Olá, vamos aprender um pouco mais sobre o equipment? Desta vez, o assunto do nosso vídeo será o cadastro de esquemas de serviço. Iremos ver como criar, editar e excluir um esquema de serviço. Um esquema de serviço define o conjunto de atividades padrão de uma ordem de serviço. Nele, podemos definir o tipo de ordem de serviço, os materiais e ferramentas utilizadas na execução de uma ordem de serviço, as funções de recursos humanos previstas, as ações previstas na atividade e muitas outras informações que, se bem definidas, são fundamentais para o planejamento das atividades de manutenção preventiva. Para incluir um esquema de serviço no equipment, acessamos o módulo de Administração de Dados, selecionamos o menu OS e clicamos na opção Esquemas de Serviço. Nesta tela, é possível fazer uma busca pelo código do esquema, pela descrição do esquema, ou pelo tipo do serviço. Na parte inferior da tela, tem a opção de incluir um novo esquema de serviço. E aqui tem uma opção interessante, onde eu posso selecionar um esquema já existente, clicar no botão Copiar. O sistema irá guardar os dados na memória. Eu clico em OK. Depois eu clico em Incluir e clico na opção Colar. Insiro um código para o novo esquema e clico em OK. Depois eu posso alterar as informações que eu achar necessário, como descrição, tipo de OS e as demais informações necessárias para o cadastro de um novo esquema. Ainda na parte inferior da tela, temos a opção de editar um esquema de serviço, onde eu posso trocar qualquer informação da tela, exceto o código do esquema. Também temos a opção de excluir um esquema de serviço, desde que ele não tenha nenhuma associação dentro do sistema, como por exemplo, uma associação com alguma equipe. Podemos também detalhar o cadastro de um esquema de serviço, onde os campos ficam desativados para edição e podemos apenas observar as informações contidas no cadastro do esquema de serviço. Ainda na parte inferior da tela, temos a opção Listar. Esta opção nos gera um relatório com as informações que estão contidas no grid. Então, por exemplo, se eu quiser uma listagem dos esquemas de serviço cujo tipo de serviço seja inspeção elétrica, eu seleciono aqui no tipo de serviço e clico em Pesquisar. Logo em seguida, eu clico no botão Listar localizado na parte inferior da tela. Como dito anteriormente, o sistema irá listar apenas as informações que eu selecionei na minha busca. Temos também a opção de exportar para o Excel as informações contidas no grid. Para isso, eu clico no botão Excel. O sistema irá me perguntar onde eu desejo salvar as informações exportadas para uma planilha. Como não vamos exportar, vou clicar no botão Cancelar. O botão Relatórios mostra uma lista de relatórios que porventura estejam cadastrados para serem exibidos nesta tela. E por fim temos o botão Histórico, que exibirá todas as movimentações cadastrais feitas no esquema de serviço. Como exemplo, vamos clicar nesse último esquema, selecionar a opção Editar e trocar apenas a descrição. Confirmar. Observe que quando eu clicar no botão Histórico, as informações da edição estão aqui. A equipe e a matrícula do usuário que efetuou a edição, a data e a hora da edição, entre outras informações. Para incluir um novo esquema de serviço, nós clicamos na opção Incluir, localizada na parte inferior da tela. E inserimos as informações de Sistema Organizacional. Definimos para que tipo de OS será utilizado esse esquema. A flag Esquema permite edição, se marcada, permite que possamos alterar uma ordem de serviço gerada a partir de uma regra dentro do sistema. Inserimos um código para o esquema, uma descrição. Podemos adicionar uma duração em horas para esta atividade. Por exemplo, digamos que essa atividade leve 5 horas para ser realizada. Caso necessário,
posso informar um formulário de características, um custo para a atividade, um tempo de atendimento e uma garantia do serviço. Informo se esta atividade irá precisar de alguma autorização, como por exemplo, um órgão superior ou uma outra equipe. As opções dias antes e dias depois servem para que o sistema observe se já existe alguma atividade com o mesmo esquema de serviço para o mesmo equipamento no período de dias especificados nestes campos. Temos também outras informações que podem ser ou não preenchidas, como por exemplo, se eu quero disponibilizar esse esquema de serviço para OS no EQM móvel, ou se esta atividade pode gerar indisponibilidade do equipamento. E ainda aqui na aba Detalhes do esquema, eu tenho a opção de inserir uma observação qualquer, que será exibida na aba Anotações da ordem de serviço. Passando para a aba Tempos, o sistema possibilita a inclusão de tempos adicionais à atividade, como por exemplo, tempo de deslocamento e tempo de espera. Para incluí-los, eu seleciono do lado direito e clico no botão Adicionar. Passando para a aba Qualificações. Nessa aba, serão definidas as qualificações profissionais necessárias para a correta execução das atividades previstas neste esquema de serviço. Para adicionar uma qualificação, eu seleciono do lado direito e clico em Adicionar. Aba Configurações. Nesta aba são definidas que informações do esquema de serviço serão apresentadas na opção de visualização das ordens de serviço. E a última aba, Relação entre esquemas. Nesta tela, o usuário informará todos os esquemas de serviço que estão relacionados ao esquema de serviço que está sendo incluído. Ou seja, nós podemos ter esquemas de serviços maiores, onde podemos associá-los a esquemas de serviços menores. Como, por exemplo, digamos que estejamos cadastrando um esquema de serviço revisão do automóvel. Logo abaixo dele, poderíamos cadastrar os esquemas troca de óleo e troca de filtro. Na parte inferior da tela, o sistema nos possibilita inserir ao cadastro do esquema de serviço algum tipo de anexo. Temos também a opção de incluir as ações do esquema de serviço. Clicando aqui no botão Ações, Incluir, pesquiso aqui no combo uma ação, como por exemplo, verificar vegetação obstruindo faixa de servidão. Clico em Adicionar. O sistema me permite que para esta ação eu insira um perigo, como por exemplo, para verificar a vegetação, eu preciso me preocupar com animais peçonhentos, por exemplo. Clico em Adicionar. E automaticamente o sistema me exibe quais as medidas preventivas eu devo tomar para que eu não seja atacado por animais peçonhentos. Eu seleciono ao menos uma medida e clico em Confirmar. E a ação foi inserida ao esquema. Confirmo novamente. Temos também a possibilidade de inserir os materiais necessários para a execução desta atividade. Para isso, eu clico no botão Materiais. Clico em Adicionar. Pesquiso os materiais clicando na lupa e utilizo os filtros disponíveis na tela. Para o nosso exemplo, vou selecionar tipo de material padrão. Clico em Pesquisar. Seleciono aqui o material desejado. Clico em Confirmar. O sistema me pergunta qual a quantidade de material eu desejo utilizar nesta atividade. Um par de luvas. E clico em Confirmar. Confirmo novamente e o material está inserido na atividade. O botão Recursos possibilita a inclusão de algum recurso necessário para a execução da atividade. Então, por exemplo, para verificar a vegetação, eu preciso, digamos, de uma foice. Eu seleciono o equipamento aqui e clico em Adicionar. Informo a natureza orçamentária e a quantidade do recurso que irei utilizar. Clico em Confirmar. Confirmar novamente e o recurso está inserido no cadastro do esquema de serviço. Para finalizar o cadastro do novo esquema de serviço dentro do Equipment, basta clicar no botão Confirmar, localizado na parte inferior da tela. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Agora, basta assistir aos outros vídeos e aprender ainda mais. Lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte através de e-mail ou telefone que se encontram na descrição do vídeo. Até a próxima!